Bíblia diz no livro de Cantares que ele se vestiu numa noite e saiu correndo pelas ruas de Jerusalém. Que rei em sã consciência faria isso? Você já imaginou você entrar num restaurante numa noite para jantar? Um restaurante simples aí, um Joyful da vida, e o imperador está lá sentadão, de camiseta, bermuda, e você entra bem na hora e você fica meio desconfiado. Olha, aquele rapaz parece com o imperador do Japão, mas acho que não é. E de repente chega uma moça com um capuz na cabeça, senta ali, tira o capuz para trás e você fala, realmente é o imperador, porque aquela ali é a imperatriz. É mais ou menos o que você vê aqui. Ele sai pelas ruas de Jerusalém e ela sai atrás procurando ele. Ela sai desesperada, ela sai procurando, ela sai perguntando. Ela sai querendo saber aonde o amado dela está. Porque às vezes, meu querido, você está dentro da igreja. Às vezes você está dentro do templo. Mas sabe o que às vezes falta em muitos crentes? É saber aonde que Jesus está. Nem sempre a gente sabe aonde Jesus está. Quando Maria chegou de manhã para levar as especiarias, ela ia ungir o corpo de Jesus. Tinham 2 varões de branco na porta do túmulo. E eles viraram e disseram assim, por que procura entre os mortos aquele que vive? Maria é uma figura da igreja. Por que você procura entre os mortos? Amados, tem igrejas antes de nós. Tem igrejas que tinham tudo para ser grandes. Tem igrejas que estão cheias de pessoas. Mas lá na frente tem um Cristo morto e crucificado. Você entra em algumas igrejas que se dizem cristãs e você vê imagens de escultura lá, dizendo esse é Jesus. E as pessoas se dobram diante daquelas imagens. A gente entra em algumas igrejas que são simpatizantes do nosso movimento, são igrejas evangélicas também. E quando eu entro nas igrejas eu vejo uma cruz. E eu fico perguntando, amado, será que os evangélicos entendem o verdadeiro sentido da cruz? Para você colocar uma cruz dentro da sua casa? Eu pergunto uma coisa para você, se você perdesse um filho, você colocaria a arma que matou o seu filho pendurada na parede? Você colocaria o símbolo da morte do seu filho pendurado na parede? Para você se lembrar todas as vezes, igual os israelitas. Você sabe por que a bandeira de Israel ela tem essa estrela no meio? Porque durante o Holocausto eles foram marcados com essa estrela. Hitler marcou eles com essa estrela, e todas as vezes que eles olham para essa bandeira, eles lembram do drama do Holocausto. Essa não é a verdadeira bandeira de Israel. Essa é a bandeira depois que a Alemanha invadiu o coração de Deus, o povo escolhido de Deus, depois que Satanás quis exterminar eles da terra. Então, toda vez que um judeu olha para essa bandeira, ele chora. É um drama. Dói no coração do povo judeu. Será que a gente precisa andar com uma cruz no peito para mostrar que é cristão? Não, a gente precisa andar com a cruz na nossa alma, no nosso coração. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou evangélico. Eu preciso manifestar as obras de Cristo na minha vida. A luz de Cristo precisa brilhar em nós. Chega de crente ser lanterninha, andar com uma lanterna na mão para mostrar que tem luz. Tem muito crente que não tem luz própria. Não deixa Cristo brilhar. Porque, meu amado, a gente fica tão coitado, tem um espírito de coitadeza às vezes na nossa vida. Sulamita, ela começa a se explicar. Ela fala aí no versículo 6 assim, ó, não olhei por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Ela começa a se explicar, eu sou diferente. As outras são de pele branquinha, as outras tomam banho de leite, as outras 999 são lindas, Salomão, mas eu sou morena. Não olha para isso, por favor. Não olha para o que está fora de mim. O que está fora de mim não mostra o que está dentro de mim. Às vezes eu acho que a gente fica querendo mostrar uma aparência. Um homem disse assim, olha, na igreja a gente só prega de terno e gravata. Por que, irmão, que você só prega de terno e gravata? Porque o terno e gravata é autoridade. As pessoas me respeitam por causa disso. Amado, se você me respeita pela roupa que eu uso, desculpa, você está errado. Você precisa se converter, porque a autoridade não está na minha roupa, a autoridade está na palavra de Deus na minha boca. O que me dá autoridade é Cristo, não é a minha roupa. É o meu amor por Ele,
é a minha paixão por Ele, é olhar para Deus, Deus olhar para mim, Deus não olha para aquilo que Ele está vendo fora. Quando Samuel entrou na casa de Jessé, ele entrou na casa de Jessé para escolher um novo rei de Israel, e ele é quem tinha ungido Saul. E eu não sei se você já leu a história. Saul era um homem alto, Saul era um homem bonito, Saul era um homem vistoso. E quando Samuel entrou na casa de Jessé, você sabe o que ele procurou lá dentro? Um homem alto, bonito e vistoso. Foi por isso que ele começou a dizer para Deus, Deus é esse. Porque os filhos de Jessé todos eram fortes, todos eram bonitos. E ele começou a olhar um por um. E Deus falou para ele, Samuel, tem uma diferença do jeito que eu olho, do jeito que você olha, Samuel. Eu não olho para a aparência do Jonathan. Eu olho para o que está no coração desse rapaz. Você olha a aparência, você olha fora, o mundo olha fora. É por isso que a gente se veste assim. É por isso que a gente arruma o cabelo assim. É por isso que a gente fica na frente do espelho, colocando tudo que é coisa, se enchendo de coisa, porque a gente quer impressionar os homens. Mas o que impressiona a Deus, meu amado, não é a aparência. O que impressiona a Deus é o coração do homem. Quando ele olhou para Davi, ele não olhou o jeito que Davi se sentava no trono. Ele não olhou os rituais que eram feitos lá dentro do palácio. Ele olhou e disse, esse homem é o homem segundo o meu coração. Ele não olhou o homem que tinha cometido adultério. Ele não olhou o homem que tinha sido assassino, que tinha matado 200 homens para ter Milca. Matou 200 homens por amor. Olha isso. Imagina você dizer, chegar um homem para dizer assim um dia, olha, eu quero casar com sua filha. Aí você fala, tá bom, você me traz 100 prepúcios de soldados filisteus. Não sei se os irmãos sabem o que é o prepúcio. O prepúcio, ele fica no pênis do homem. E aí o que precisava acontecer? Ele precisava matar 100 homens, abaixar a calça deles e cortar aquela pelinha e colocar no saquinho. Ele não tinha só que matar 100 homens, ele tinha que provar que matou 100 homens. Aí sabe o que ele fez? Por causa da mão de uma mulher. Ele chegou com um saquinho todo ensanguentado e disse assim para o futuro sogro dele, sabe quantos prepúcios tem aqui? Hein, Saul? 200. Você me pediu 100. Ela é minha. Aí um dia ele chega depois de uma guerra, apaixonado, louco para ver a mulher, porque assim é todo marido. Quando ele chega depois de um dia de trabalho, a alegria de todo marido é ver a sua amada. É chegar em casa e ver a sua esposa bem. É ver os seus filhos bem. Não tem alegria maior para nenhum pai. Não tem alegria maior, amigo, não há preço que pague. Quando eu abro a porta e os meus filhos vêm todos os dias, a mesma brincadeira. Mas todos os dias eles arrebatam meu coração. E Davi não era diferente. Ele chegou depois de uma guerra, esperando entrar no palácio e ver a sua amada correr nos braços dele e dizer assim, olha, que maravilha, você venceu a guerra. E quando ela olhou para ele, ela desprezou, ela disse assim, o que? Você ficou sem roupa na frente das suas servas? É igual aquele marido que pergunta, oi, tá tudo bem? A esposa diz, tudo bem? Você não viu essas crianças hoje o dia inteiro gritando aqui em casa? Você não viu como que estava essa casa? Eu não vi casa o dia inteiro. O cara tá ali, mas tá querendo um abraço, tá querendo se achegar, tá querendo dar alguma coisa, recebe uma porrada, ele voltou para trás e um tempo depois, ele parou em frente a uma janela para cometer um adultério. E todo mundo chama ele de adúltero, mas ninguém sabe o que passa no coração de um ser humano quando ele é desprezado. Você chega na igreja louco para abraçar o seu irmão e o seu irmão faz de conta que não te viu. Aquilo acaba com você. Imagina com Jesus, você se fazer indiferente a Jesus. Jesus chegou ao ponto de virar para uma igreja e dizer, olha, eis que eu estou à porta e bato. Eu acho que até hoje Deus fala isso. Eu acho que até hoje algumas igrejas escutam essa mensagem sendo pregada, e isso não é para a porta do coração de quem não tem Cristo. Ele estava batendo na porta da igreja. Eu quero entrar à igreja, eu preciso entrar. É a minha igreja. Só tem um detalhe. Eu não tenho a chave da minha igreja. Jesus, ele tem 2 chaves no chaveiro dele. Sabe quais são? Uma é a chave do inferno e a outra é a chave da morte. Essas são as 2 chaves no chaveiro de Jesus. A chave da igreja, ele entregou para nós. E a igreja não tem fechadura por fora, só por dentro. Então alguém precisa abrir para Jesus entrar.
está batendo, senão ele ia lá e abria. Rodava a maçaneta e entrava, a igreja é dele. Mas imagina um dia você vai pôr a chave na porta da sua casa e ela não abre. Você tem que bater para dizer o que aconteceu. Seu marido fala, desculpa, eu troquei a fechadura. Ele precisa abrir para você entrar. Então eu acho que às vezes a gente está tentando se explicar. A gente está tentando fazer o que essa mulher está fazendo. Olha, eu não olhei por eu ser morena. Eu não tenho culpa. Me fizeram assim, os irmãos dela obrigaram ela a ficar na vinha, porque os irmãos queriam esconder ela. Pegaram ela, colocaram na vinha e disseram, você vai ficar aí, vai guardar as vinhas aí. E ela ficou. Ela tinha que ser submissa ao que os irmãos estavam falando para ela. E ela ficou ali, escondida durante sei lá quanto tempo, até Salomão veio e querer casar, querer estar com ela querer estar com Salomão. A gente vê isso em outras partes da Bíblia. A gente vê outros homens que pagaram o preço para ter Ruth. Boaz teve que pagar um preço. E Ruth também trabalhava, estava trabalhando. Não estava à toa. A Bíblia é formada de mulheres trabalhadoras, glória a Deus, porque Deus não chama desocupados. Amém? Deus sempre nos chama nas horas que nós estamos mais ocupados. Não é verdade? Às vezes você chega cansado, pensando que vai chegar em casa e dormir, Deus fala, quer falar com você. Vai orar. Vai ler a minha palavra. Aí você fica ali, meu Deus. Mas eu não sei se você se lembra quando você estava ali, ou se você ainda não passou, um dia você vai passar por essa experiência, você se apaixonar por alguém, a pessoa te liga 3 da madrugada, você põe a roupa e vai para onde for preciso. Por que às vezes com Deus não é assim? Eu acho que Ele sente falta. Eu acho que às vezes Deus tem saudades. A palavra do Senhor diz, num determinado momento, Ele fala assim para Israel, eu tenho saudades de Israel, do tempo do deserto. Porque lá no deserto vocês me buscavam. Lá no deserto vocês me adoravam. Lá no deserto o alimento de vocês era eu. Lá no deserto a água de vocês era eu. E de repente o povo de Israel abandonou a Deus. Deus tinha que se expressar, os profetas eram o grito de socorro de Deus. O sacerdote era a pessoa que falava os pecados do povo para Deus. Mas o profeta era o homem que ouvia os murmúrios de Deus para transmitir ao povo. Que ouvia o que estava no coração de Deus. E eu estava lendo Daniel na semana passada. Nessa semana eu terminei de ler o livro de Daniel. E tem um momento que eu disse para o Cristian hoje, eu falei, meu querido, quando eu olho para a Bíblia, parece que eu estou lendo um romance. Daniel disse que ele estava em meio a orações. E ele disse que ele perdeu as forças. Ele perdeu as forças do corpo, ele ficou igual um doente, ele deitou na cama, ele já não aguentava mais. Todas as energias dele estavam entregues diante de Deus. É isso que Deus espera da gente. Aonde nós estamos colocando as nossas energias? Todas as energias que eram para estar diante de Deus, às vezes estão concentradas no nosso trabalho. A fábrica suga tudo que tem no homem, suga tudo que tem na mulher. Os problemas, as preocupações. E quando você vai entregar para Deus, você entrega o que sobra. A Bíblia mostra bem para quem que é as sobras. A migalha é o que cai da mesa, quem come são os cachorrinhos, não é Deus. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que tem que fazer no dia a dia que falta tempo para Deus. E Deus tem 24 horas, a palavra do Senhor diz que ainda não se viu na antiguidade, ainda não se ouviu falar de um Deus que trabalha a favor daqueles que o servem, daqueles que o amam. Só Deus faz isso por nós. Você está indo dormir, você está cansado, você se deita na sua cama, enquanto isso, Deus está atendendo lá do outro lado do mundo. Porque enquanto o sol está se pondo no Japão, está nascendo no Brasil. 24 horas ele não dorme. Jesus falou, meu Pai não descansa jamais. Meu amado, só quando você ama muito alguém que você não prega os seus olhos. Um dia eu peguei um ônibus em São Paulo e entrou um homem, ele era policial civil.
Fazia 48 horas que ele não dormia. Não sei se você já viu uma pessoa que levou uma surra. Ele estava com a cara de que tinha levado uma surra. Ele estava procurando um menininho que tinha sido sequestrado. Ele estava com a foto da criança na mão. E ele entrava de ônibus em ônibus mostrando documento de civil. Porque eu acho que o menino era parente dele, ou filho dele. 48 horas sem dormir. Ele entrou lá e falou: olha, gente, estou 48 horas sem dormir. Será que alguém viu essa criança? Olha aí, olha bem a foto. Será que você não conhece? Olha o desespero desse homem amado. Quando você está desesperado por alguma coisa, você não fecha os seus olhos. Ah, irmão, não consigo orar. Quando eu começo a orar, me dá sono. Quando eu começo a ler a Bíblia, me dá sono. O que está faltando? Será que é o demônio? Falta paixão, meu querido. Falta amor por essa palavra. Ah, o cansaço está demais. O corpo não aguenta, meu amado. O corpo não aguentar mais, você morre. O dia que esse corpo não aguenta mais, você morre. A gente aguenta, se a gente quiser, a gente vai. A gente consegue. Porque Deus precisa do nosso tempo. E sabe por que Deus precisa do nosso tempo? Porque os dias estão sendo abreviados por nossa causa. Nós somos culpados dos dias estarem sendo abreviados. O Senhor disse: por causa dos escolhidos eu vou abreviar esses dias maus, esses dias dos finais dos tempos. Por isso que o dia não rende mais. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu tenho. Ontem era janeiro, hoje é quase fim de ano de novo. 2008 passou e eu nem vi. Eu disse que em 2008 eu ia fazer tanta coisa e ainda não fiz nada. Já vou deixar para 2009. É por nossa culpa que isso está acontecendo. É o amor de Deus pela igreja que está fazendo isso. Lá no Egito nasceu uma criança, ele não tem nem um ano ainda, ele já tem o peso de um menino de 8 anos. No Brasil estavam enterrando uma criança, a criança estava deitada no caixão para ser sepultada, ela despertou e começou a chorar. E depois morreu de novo. Você se escandaliza por isso, sabe o que é isso? São sinais do final dos tempos. Deus está falando com a sua igreja. O Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Quando eu vejo essas notícias, eu não olho com visão de quem não conhece Cristo, eu olho com visão de profeta. Eu olho com visão de quem conhece a palavra de Deus. Eu olho isso e o meu coração se enche de alegria. Eu falo: Deus está falando com a igreja. Como que um homem de Deus vê uma notícia dessa e no dia seguinte vai igual um fofoqueiro na fábrica contar para todo mundo, como se fosse o maior escândalo do mundo? Não, vai orar. Deus, o que o Senhor está falando com a gente? Tem mistério de Deus nesse negócio, porque isso não é normal. Nasce uma criança com 8 membros na Índia, 2 cabeças. Tem mistério de Deus nesse negócio, isso não é normal. Por favor, vai orar. Deus está falando com a sua igreja. Está sendo lançado agora, no mundo inteiro vai sair o chip anti-sequestro. Os ricos vão usar agora um chip na mão anti-sequestro. No início, quem que tinha celular, irmão? Só rico. Hoje todo mundo tem o celular? Zero ien. No início, só rico tinha computador. Agora você pega computador de graça. No início, só o rico vai usar o chip. Amanhã o chip vai ser 0 ien. E você vai ser obrigado a usar. O que você vai fazer? O que a igreja vai fazer? Você cantou aqui, ó, que Jesus dizendo: entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar a noiva minha. Ele está esperando nós em algum lugar. A igreja ainda não despertou para isso. Jesus está esperando a sua igreja em algum lugar. Jesus está esperando. Sabe o que vai fazer Jesus voltar? O cumprimento da palavra profética que está na Bíblia. A responsabilidade de acelerar. Não adianta orar para Jesus voltar. Se você está orando para Jesus voltar, para. O que vai fazer Jesus voltar é o cumprimento de tudo aquilo que foi profetizado a respeito dele. Céus e terras passarão, igreja, mas a palavra de Deus jamais passará. Enquanto não se cumprir tudo o que está escrito aqui, Jesus não vai voltar. E quanto mais a gente retarda a volta de Jesus, mais sofrimento a gente passa na terra. E se você está retardando a volta de Jesus, você gosta de sofrer.
Porque a palavra do Senhor diz que Cristo vai vir arrebatar a sua igreja. Cristo vai arrebatar a sua igreja. Olha o que diz aí no versículo 2. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Quem aqui já teve um familiar que bebe? Eu tenho. Você tem alguém na sua família que bebe? Você já escutou seu parente, irmão, virar e dizer assim: eu prefiro ficar no boteco do que vir para casa? Eu escutei meu pai dizendo isso não sei quantos anos e diz até hoje. Eu prefiro ficar no bar do que vir para casa ficar com a família. Porque a bebida traz um prazer na alma da pessoa, então ela fica ali endemoniada e bebendo. Indo para o buraco de Satanás.